Bom, mais uma quinta-feira e nós aqui, é nós que tá, porque vocês sabem que aqui é linguagem formal, aqui a gente não tem nada de formalidade, aqui a gente é vida real. Vida real não é um artigo científico, por mais que a gente constantemente esteja nesse mundo mais acadêmico, às vezes num mundo mais formal, aqui a gente tenta dar esse tom mais informal mesmo. Hoje a gente vai conversar com o Moacir. O Moacir é conhecido por, apesar de ele ter mestrado, doutorado e tudo mais, ele é muito conhecido por ser uma pessoa que faz parte da história ambiental. Vários colegas recomendaram a gente conversar com ele porque é, é aquela típica história, ele estava lá quando a história foi escrita, né? Então a gente não podia deixar de convidar uma pessoa com tamanha relevância para a área ambiental. E eu sei que muitos de vocês já encaminharam mensagem falando: nossa, o Moacir e tudo mais, meu grande colega. E, cara, é muito bom ver essa receptividade de vocês, assim, de vocês gostarem, né, dos nossos. Opa, boa noite, Moacir, tudo bom? Oi, Johnny, tudo bom? Como é que vai? Boa, tudo certo. Moacir, eu tava aqui falando que assim que eu anunciei o seu nome, apesar de ter sido muito rapidinho, sabe? Várias pessoas já falaram: nossa, que maravilha você conheceu, você convidar o Moacir para conversar, para ter esse papo de bicho. E, e uma coisa que eu estava falando era que, apesar de, por exemplo, você ter mestrado, doutorado, tipo, ter um currículo invejável, você também é muito conhecido por ser uma pessoa que estava lá quando a história ambiental foi feita, né? E muitos colegas É da área ambiental verdade. te reconhecem por isso, né? Verdade, Johnny. E aí, já iniciando a nossa live, eu te pergunto como começou essa sua história ambiental, Moacir? Então, Johnny, bom, eu tinha eu tinha um desejo assim de trabalhar com pesquisa, né? Sei. E aí na universidade pública, a questão da pesquisa ela é muito incentivada, né? Ela normalmente os professores nas universidades públicas eles têm uma formação acadêmica, científica, então a gente recebe aquela informação relacionada com a carreira que você quer seguir. No caso, eu estava fazendo biologia, né? Eu entrei no curso de biologia na num instituto que, na época, ele era um instituto isolado da USP, em Presidente Prudente. Depois eles foram unificados e foi criada a Uhum, Unesp. uhum. E então, bom, aí nós já, nessa época, eu já fiz um trabalho de ecologia naquela época com um professor, e eu Mas isso sempre você já tive estava essa na queda, faculdade? já estava na faculdade, tinha, todo mundo já trabalhava fazia o curso normalmente, mas quem queria já ir fazendo pesquisa, já ia. Então, tinha um professor que ele trabalhava com inseto, eu comecei a trabalhar com inseto. Naquela Uhum, época tinha um problema muito sério com a saúva, né? Então, o primeiro uhum. trabalho científico meu foi com saúvas. Sim. Enfim, e aí eu fui nessa pegada. E aí, então, o próximo passo era ir para o mestrado, né? Eu já Sim. estava trabalhando, lecionando, tal, e foi quando eu passei a fazer um estágio no Instituto Oceanográfico da USP, Uhum. e aí ia ter o concurso para o mestrado. Então você podia entrar no oceanográfico, você podia entrar por várias formas, pelo oceanográfico, pelo Instituto de Biociências da USP, né? Sim. E tinha gente da física também, entrava, você podia entrar pela física também.
Mas naquela sim. época o oceanográfico era o único curso na América Latina que oferecia, que tinha cursos de mestrado e doutorado. Então, a Uhum. gente tinha concorrente até vinha gente do Chile, vinha gente da América Latina para o oceanográfico. É, Era uma pedreira, viu? sim. E, e aí, bom, aí eu fiz nesse estágio, né? Eu já comecei estagiando com o Dr. Plínio Soares Moreira, que era o diretor do oceanográfico. Aí eu fiz a seleção pelo Instituto de Biociências e eu entrei pelo Instituto de Biociências, mas o meu orientador e o trabalho todo era feito lá no oceanográfico, né? Bom, Sim. nesse período também, aí aconteceu uma coisa importante ali no começo da década de 80 em São Paulo, que foi o governo Montoro. O governo Uhum. Montoro é considerado como o governo é, mais importante que teve na história de São Paulo. Sim. E aí foi desenvolvida toda uma estrutura bacana na área de meio ambiente, com a Secretaria de Meio Ambiente, a CETESB, sabe? Então tinha uma turma incrível trabalhando naquela época, né? E foi Uhum. até. Bom, e aí eu conheci a Moema Wieser e ela me convidou para trabalhar na equipe dela na, lá na CETESB. Foi lá, Uhum. inclusive, que eu conheci o Mário Montalvani, e aí nós trabalhamos, eu e o Montalvani, a gente trabalhava na mesma diretoria, que era a Diretoria de Planejamento Ambiental, e a gente desenvolveu uma Sim. série de trabalhos, e estava acontecendo muita coisa, sabe? Nessa época também, o movimento ambientalista, ele estava começando a, quer dizer, já tinha-se um bom andamento, porque o Lutzenberg, o José Lutzenberg, foi aquele pioneiro, tal, que ele Sim. agitou, né? Ele fez um trabalho de mobilização social, né? De consciência social, e aí estava nessa época na USP também o professor Absaber, e o Uhum. Milton Santos. Então, teve um movimento muito importante em São Paulo, que foi a questão da criação do aeroporto de Calcaia do Alto. Uhum. Ia ter um Uhum. desmatamento enorme da Mata Atlântica nessa região. E aí o pessoal da região, o pessoal da universidade, e, enfim, todo mundo naquela época estava envolvido com isso, fez um trabalho de conscientização muito grande. Então, essa Uhum. época foi muito bacana, sabe? Foi uma época muito promissora. Sim. E agora, você mencionou aí o Mário Mantovani, e o Mário Mantovani é conhecido por fazer algumas loucuras, né? É, durante esse período, vocês fizeram algumas loucuras juntos? Você tem alguma história aí entre os dois? Muita. O Mário, bom, eu considero o Mário atualmente, eu inclusive eu trabalho com ele na Frente Parlamentar Ambientalista desde a fundação da Frente Parlamentar Ambientalista, né? Sim. E atualmente eu estou coordenando a parte, nós dividimos a frente em três partes, eu sou secretário de uma dessas partes, né? Mas o Mário é o nosso grande luminar, né? Ah, E Agostinho, o deputado Agostinho, que é o parlamentar que está à frente, que é um excelente parlamentar. Mas na época da CETESB, teve muita coisa interessante que aconteceu, porque a gente estava tendo um problema muito sério, que uhum. era a chuva ácida. São Paulo tinha Sim. uma poluição louca naquela época. Tinha na Baixada Santista aquele problema de Cubatão, e Uhum. então a chuva ácida era uma coisa assim que estava provocando desmatamento e desmoronamento de toda a encosta da Mata Atlântica, ali para o Vixe. lado de Santos, entendeu? Na região de São Paulo. Então aquilo tinha que ser controlado, né?
Aí a CETESB fez um trabalho muito importante com apoio do, do governador Montoro, né? Sim. E também naquela época o Zé Pedro era secretário, foi secretário também. E aí nós estabelecemos um trabalho de todo mundo, né? Aquele grupo grande da CETESB. O Ivan Maglio estava lá também nessa época. E então Sim. foi feito um trabalho de contenção e redução da poluição, aquele negócio de instalação de filtro, tá? Foi um trabalho Isso, assim isso grande. foi em que ano, mais ou menos? E isso foi aí por volta de 84, 85 e um pouco antes, mas foi um trabalho difícil. E aí, o Mantovani, um grupo, né, da Moema Viesa e tal, nós trabalhamos no desenvolvimento de, de fazer recuperação da Mata Atlântica com o uso de sementes que eram lançadas de helicópteros naquela Nossa. área que já tinha sido desmatada, que estava para ser recuperada. Então, esse foi um trabalho incrível. Eu e o Mário, a gente sempre lembra dessa história, dessa época, né? Então, foi um trabalho Uhum. muito bonito e que entrou para a história. E a Moema também, nessa época, ela fundou o setor de educação ambiental na CETESB, e aí se ampliou, virou um trabalho muito grande. Eu e o Mário trabalhamos nessa parte da educação ambiental também. Tinha o Marco Sorrentino, que estava na USP naquela época, e está ainda, né? Não sei se já Sim, aposentou. Enfim, mas muita história, assim, entendeu? Mas a gente continua trabalhando, né? Estamos em frente. sim. É, e como é que foi esse processo de você entrar no mestrado, doutorado, que Bom, tipo, olha, foi assim, esse era assim, todo mundo que queria trabalhar na pesquisa nessa época tinha esse caminho, né? Porque tinha a questão de bolsa, sabe? Tinha uma série de questão, né? Então, sim, falando mais nessa parte da pesquisa, assim, da minha formação, eu nessa época do oceanográfico, eu trabalhei com o Dr. Plínio, que era um dos maiores especialistas do mundo em sim. peixes e parasitas de peixe. Então, eu trabalhei, a minha pesquisa foi nesse ramo com ele, né? Uhum. E, bom, depois, mais para frente, eu fiz um mestrado, eu tinha muita vontade. Aí aconteceu o seguinte: eu estou falando só da parte acadêmica, né, de pesquisa, né? Sim. Mas, É, você costuma falar diga. que tem outras partes que caminharam juntos, né, durante essa sua vida também. Sim, sim, são as interfaces, né? É isso que eu Sim, falei, assim, as interfaces assim que eu sempre tive na minha carreira e muitos ambientalistas também, que é assim, trabalhar com um lado com a pesquisa, com o ensino na parte acadêmica, depois a outra coisa é trabalhar com a parte de gestão, né, como gestor, trabalhando num órgão ambiental, e depois a questão da militância, que é você trabalhando sim, junto ao movimento social, junto sim. às organizações não governamentais, junto ao sindicato também. Então, são três interfaces, assim, né, que vão sendo tocadas paralelamente. E Mas, você acha que diga. por essas interfaces uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque de um lado você pesquisa, de outro você transfere um pouco desse conhecimento através dessa coisa que você chama de militância, e aí de um lado você dá aula também, e de outro lado você também trabalhava na área ambiental, né? Que você se aposentou como analista. Você acha que é um ciclo virtuoso ali que se realimenta e tipo, só gera coisas boas através disso? Ah, totalmente, né? Porque a gente fala que, porque a questão ambiental a gente chama, né, de socioambiental,
né? Na Uhum. verdade, porque você não trabalha só na questão técnica, né? Você Sim, trabalha também, você tem que trabalhar assim. Hoje, o nível de consciência socioambiental da sociedade já está muito mais amplo, né? Hoje sim, foram várias gerações que foram trabalhando, então a gente atingiu um patamar muito importante de consciência. sim, Você liga a televisão hoje, a internet, assim, pô, sei lá, 60%, 50% da notícia é sobre a questão ambiental, e primeiro pela sua relevância, e também porque atualmente nós estamos enfrentando grandes problemas ambientais no Brasil, né? Especialmente nesses últimos anos. Então, torna-se relevante isso, né? Então, porque a ecologia, né, a gente sabe, né, que o termo eco, né, significa casa. Então, uhum, ecologia significa você cuidar da sua casa, né? sim, Então, da mesma forma que o carinho que a gente cuida da casa da gente, a gente tem que cuidar do meio ambiente também. E a sim, consciência da sociedade cada vez se tornou mais importante nisso. Mas aí só que atualmente atingiu um patamar que os problemas ambientais que a gente tem, eles já estão assim é, naquele nível relacionado com a sobrevivência, né? Então sim, já é uma questão de sobrevivência, por isso que uhum, ele se tornou tão relevante para a sociedade, né? Tanto é que sim, você vê que antigamente a gente tinha muito trabalho técnico, científico, acadêmico, etc. e tal. Aí depois se passou para um nível assim mais social, da sociedade se envolver, dos movimentos sociais. E hoje em dia você vê que o setor econômico, que ele é extremamente, vamos dizer assim, racionalista, né? Ele o, o setor econômico, ele está assim, eu acho que é o setor que está mais preocupado atualmente, sim, porque eles estão vendo que literalmente a vaca está indo para o brejo, né? Você vê é, um encontro dos caras mais ricos do mundo em Davos, né, que acontece todo ano, agora vai ter de novo. sim, Os caras estão falando, eles estão extremamente preocupados por uma razão muito simples, Johnny. Sabe o que, que acontece? Acontece o seguinte: os grandes economistas da área ambiental, como o sim, Max Niff e tantos outros, né? Aqui no Brasil a gente tem o professor Cristóvão Buarque, que inclusive eu trabalhei com ele na UNB, nós fomos colegas, é uma pessoa que fez muito trabalho interessante nesse sentido. É, é. Ele o chegou a ser reitor na desenvolvimento UNB, né? foi reitor. E, inclusive, no mestrado que eu fiz um mestrado na UNB, e foi uma oportunidade de fazer pesquisa também, foi muito interessante, porque o IBAMA, naquela época, financiava a pesquisa. E eu era Sim, funcionário do IBAMA, né? Eu, sim, eu tinha, eu tinha trabalhado em Carijós, eu ajudei na criação de Carijós, aí trabalhei no primeiro plano de manejo de Carijós, eu e o Alvamar de Queiroz, lá em Brasília, nós montamos o primeiro planejamento para Carijós, e aí o IBAMA ele soltou um edital de financiamento de sim, pesquisa para a linha acadêmica. Aí sim, eu entrei no mestrado e aí resolvi fazer uma pesquisa na Serra da Capivara. É assim, eu sim, fiz uma análise, foi um trabalho longo, eu fiz anos de trabalho de campo, eu fiz uma uhum, análise do impacto do Parque Nacional da Serra da Capivara na uhum, região de São Raimundo Nonato e tudo mais, fiz uma análise histórica também da evolução disso.
Hoje você vê São Raimundo Nonato é uma cidade que teve um grande impulso de desenvolvimento, né, com a criação do parque e Sim, mudou muito a qualidade de vida da população. Enfim, e sim. aí o meu projeto foi selecionado, né? O IBAMA Uhum, financiou todo o trabalho de campo meu nessa época, uhum. e aí toquei o bonde. Mas aí depois veio o doutorado, né? Que o doutorado já foi mais para frente, foi um trabalho mais longo também. Sim. Mas Aí você tava mencionando a questão do Cristóvão Buarque e, e essa questão do incentivo, né, à pesquisa, esse ambiente favorável à pesquisa que tinha nessa época. então, olha, Johnny, você sabe que aconteceu uma coisa incrível, porque naquela época, pô, primeiro a gente tinha assim, bem lá atrás, teve a fusão do IBAMA, né? Eu Sim, trabalhei na fusão 2007, do né? IBAMA. Não, 2007 não, bem E antes, né? e na fusão do IBAMA, é, teve um trabalho, nós ficamos muito preocupados logo depois com a Uhum, necessidade de se fazer concursos. Então, sim, nós, desde o comecinho, a gente lutou com esse negócio de concurso. Aí, sim, falando daquela história que eu falei das interfaces, das minhas interfaces, em sim, 92 a gente tinha o governo Collor, né? E sim, nós tínhamos fundado a Azibama. Eu sim. participei da fundação da Azibama, aí a nossa teve um comitê provisório, aí a Ana Maria Cruz foi a primeira presidente da Azibama, e Uhum. aí acabou o mandato dela em 92, e aí eu fui eleito, aí eu fui presidente da Azibama, eu fui o segundo presidente da Azibama. Vixe, Pô, numa época terrível, nessa época, cara, olha, complicado. Foi a Eco 92, tal, aí governo Collor, enfim, eu lembro que nós fizemos uma greve que foi assim, eu acho que foi quase 2 meses de greve, foi terrível, sabe? não, e E eu era presidente das bancas. não tinha momento mais assim, né? Porque o Brasil, o mundo todo tava com os olhos no Brasil e os servidores Pois ambientais de é. greve, né? Mas Então eu nós acho que organizamos, na verdade, isso foi depois, a greve foi depois da Eco 92. Mas você sabe sim, que a Eco 92, toda a Eco 92, ela foi organizada e planejada pelo grupo técnico do IBAMA. Porque nós sim, fizemos um baita relatório preparatório para a Eco 92, que tinha umas 300 páginas, assim, foi publicado, um negócio muito bonito, com todo o diagnóstico do Brasil, e fomos uhum, nós do IBAMA que organizamos tudo, com a cooperação, né, uhum, do Itamaraty e dos outros ministérios, tá? Foi muito bonito. A Eco 92 ela é um marco histórico, né? sim, E a Zibama, inclusive, foi incrível nessa época, porque nós organizamos uma viagem para o Rio, nós fomos para o sim, Rio na época 92, nós alugamos um ônibus. Aí foi uma paz de gente, você entendeu? Foi muito incrível, nós participamos do Fórum Mundial lá no Rio de Janeiro, e a gente participava do fórum que ficava lá no aterro do Flamengo, que foi aquela, né, uma baita de uma festa mundial, o primeiro grande encontro dos ambientalistas, assim, do movimento social, né? sim, E ao mesmo tempo estava rolando a parte técnica, tal, ali onde foram criadas as convenções, né? Aí onde foi criada a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção sim, das Florestas, do Mar. Então foi um momento histórico incrível. sim. E, e Convenções que aí, existem até hoje foram criadas lá na Rio 92, né? exatamente. Eu, Que eu tive a existem e sorte. são importantes, né? Os que É, existem e são importantes para
para hoje em dia, né? Assim, a COP, a Convenção de Mudança do Clima, Convenção da Biodiversidade, Exatamente. são várias coisas assim que existem até hoje e tudo se iniciou lá, né? Exatamente. Por exemplo, a própria Convenção da Biodiversidade, ela teve aquelas primeiras reuniões, foram feitas reuniões, depois da Eco 92, foram feitas reuniões assim, continentais, em cada continente teve uma reunião tal. E aí, aqui no Brasil, nós organizamos a primeira reunião da Convenção da Biodiversidade, e quem Uhum, coordenava isso era o Kenton Miller, que é um uhum, ambientalista super famoso americano, que bolou os planos de manejo de parque lá dos Estados Unidos, e que ele tinha uma visão socioambiental muito interessante. Eu participei desse primeiro seminário que ele fez aqui no Brasil, que foi o primeiro seminário da Convenção da Biodiversidade. Eu representei o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente nesse seminário. Então, depois se sim, desenrolou, teve várias. Foi muito interessante, né? Inclusive, o Brasil ficou tão importante nessa questão, né, por causa da pesquisa, da legislação sim. e tudo mais, que o professor Braulio Dias, da UNB, que ele Uhum, foi, inclusive, secretário no Ministério também, ele acabou assumindo a Secretaria de Biodiversidade uhum. na ONU, né, e coordenou durante vários anos a secretaria. Ele voltou, há pouco tempo ele voltou para o Brasil, né? Sei. Mas o Brasil tem muita história para contar, a área ambiental, né, ela teve um desenvolvimento muito grande no Brasil, e eu acho que é irreversível, você entende? Com tudo com isso que está acontecendo, que a gente está vendo, essa tentativa, mas nós estabelecemos Sim. uma base legal, uma base constitucional, uma base com regras, com normas do CONAMA, né? Eu trabalhei muito tempo no CONAMA, inclusive eu fui titular no CONAMA, e, nossa, Uhum. foram deliberadas coisas assim importantíssimas ali, e isso é irreversível, sabe? Não é um governo de 1 ano, 2 anos, 3 anos que vai reverter isso. Não vai, isso não é É, possível. é interessante você falar isso, porque a gente estava conversando semana passada com o ex-ministro Rubens Recupero, que inclusive ele estava nessa época no meio ambiente também, né, que é mais ou menos a época da Rio Mais 20, e ele estava falando que a gente Exatamente. veio em uma crescente, sabe? Por mais que a gente crescia em passos pequenos é, durante a criação do Ministério do Meio Ambiente, a junção dos órgãos que formaram o IBAMA, depois a separação do ICMBio. Por mais que a gente caminhou um pouco a passos lentos, a gente foi construindo uma base sólida, né, para a área ambiental. E hoje em dia, por mais que a gente tenha o que costuma se chamar de desmonte, não é uma coisa que, por exemplo, agora vai acabar com tudo, né? Com certeza dificulta bastante o trabalho de quem está na ponta e tudo mais, mas não, na visão dele não é uma coisa assim que vai terminar do dia para a noite, né? Sem dúvida, né? Inclusive a criação do ICMBio era uma coisa que a gente queria há muito tempo. A gente achava que era importante a criação do ICMBio. Eu trabalhava na diretoria de ecossistemas. Eu trabalhei a vida inteira nessa área, né? Inclusive quando foi criado o ICMBio, eu fui para o ICMBio também. Sei. E então o Ministério foi crescendo. Na verdade, depois que foi criado o IBAMA de um tempo, a gente tinha uma secretaria. Aí Uhum. a gente falava, olha, a secretaria é muito pouco, na verdade, nós precisamos ter um ministério na esplanada do ministério, porque é muito importante, é muito grande. Então, Sim. na verdade, assim, é criador e criatura, você entendeu? Na verdade, o ministério é uma criatura que foi criada Porque, pelos técnicos do IBAMA e pelos ecologistas do Brasil, né?
E sim, aí nós fomos desenvolvendo muito. Aí foi criada a NAMA, que nós trabalhamos sim. muito, perdão, a ANA, que nós trabalhamos Uhum, muito, né, para a criação da AMA, e que hoje ela tem um papel super importante nessa questão sim, da regulação, né, dos recursos dos, hídricos. E, enfim, a coisa tomou um âmbito muito grande, né? Então, sim, não tem como pegar agora, você entendeu, a área ambiental com todos os projetos, sem falar nos projetos internacionais que nós desenvolvemos, né? Pegar tudo sim, isso e comprimir, você entendeu, ou extinguir isso não é possível. E tem uma sim. coisa, sabe, Johnny, que eu queria explicar rapidamente, que eu acho que é importante a sociedade saber, assim, sabe, mas a gente explicitar melhor. Os projetos internacionais que nós conseguimos na Amazônia, que foram Sim, muitos projetos, grandes em projetos, com bastante recurso, nunca foram projetos que os governos internacionais, os europeus, a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, eles nunca deram isso para a gente de mão beijada. Nunca sim, foi. Nós tivemos que trabalhar durante anos, décadas, elaborando o projeto e indo nessas reuniões e nessas convenções e falando, ó, vocês têm que financiar os projetos do Brasil, vocês, por isso, por isso, por isso. Tipo assim, eles acabaram fazendo essas concessões, mas foi um trabalho, uma uhum, iniciativa nossa dos brasileiros, você entendeu? sim, E meio que obrigando eles a pagar o trabalho que a gente estava fazendo. Então, sim, não é. Hoje em dia falam assim, é uma fez isso falar que, sabe, que eles querem tomar a Amazônia, porque eles querem dar dinheiro e que não sei o quê. Não é. Tudo que a gente conquistou em termos de projetos internacionais foi com muito suor, muito trabalho diplomático. O Itamaraty uhum, teve uma importância muito grande, né? E sim, eu vi, inclusive, essas entrevistas que você entrevistou, assim, grandes amigos meus, pessoas importantes como o ministro Recupero, a Isabela, né? uhum, A Marina, o Capobianco. Então, essas sim. pessoas sabem muito bem como que a gente teve que suar a camisa para conseguir esses empréstimos, né, desses projetos internacionais. É interessante você falar isso, que usa-se muito algumas narrativas, né, que às vezes elas tendem a se encaixar na narrativa que determinado grupo político quer que ela se encaixe, né, então eles distorcem os fatos, distorcem a realidade, para que isso meio se torne verdade. E é isso que você está falando, né, que um recurso que nós lutamos, que nós batalhamos para conseguir, eles usam isso como uma narrativa de que estão dando para a gente porque tem interesse, outros interesses no Brasil, né? E é bom deixar claro que não existe essa coisa de dar nada de graça, né, para É, ninguém. Se o pessoal tá dando isso, exatamente. tá fazendo isso aqui, é porque é, a gente realmente mostrou a necessidade de se fazer esse acerto, né? Moacir, agora eu tenho uma pergunta para você, que você como viveu a história, e é mais uma dúvida pessoal minha também, que se você puder sanar, seria interessante. O IBAMA ele foi juntado, foi a fusão de diversos órgãos, né? O pessoal dos seringueiros trabalhava lá no norte e tudo mais, e eles juntaram todos os órgãos em um e criaram esse órgão IBAMA. Qual o sentido da gente dividir o IBAMA depois para criar um ICMBio, se ele já foi a fusão de diversos órgãos? Você que estava mais por dentro desse assunto, que você estava trabalhando nessa militância, e qual o sentido de criar esse órgão? O ICMBio, no caso. Olha, isso daí foi uma das maiores polêmicas na história da gestão pública ambiental no Brasil. E ela gerou uma polêmica que foi uma polêmica que era desnecessária.
Por quê? sei. Porque é o seguinte, por exemplo, quando foi criado o IBAMA, que quando foi feita a fusão, o que aconteceu? Foi criado um comitê dos funcionários, né, com os representantes do presidente, dos ministérios e tal, e nós Uhum, organizamos tudo, sabe, assim, como é que seria, porque juntando o IBDF, a SEMA, a SUDEP e a Superintendência da Borracha, a gente tinha muito patrimônio, tinha servidores tal, e era um negócio disperso. Com a evolução da questão ambiental, a fusão ela foi importante porque foi integrada, a área ambiental ela foi integrada. uhum, E teve aquela coisa de culturas, que cada órgão tinha a sua cultura, tal, mas devagarinho foi somando. Somou no número de técnico, de analista, de fiscais, né, porque a sim, fiscalização é muito importante na área ambiental. Inclusive, eu acho muito bacana esse trabalho que você está fazendo agora, de monitoramento na área do litoral, né? Então, sim, foi importante essa coisa da fusão, mas a gente estudou e trabalhou junto. Quando a sim, gente propôs a criação do ministério também, nós trabalhamos muito, nós ajudamos, desenhamos, sabe, fazíamos reuniões tal. Na criação do ICMBio, teve um problema que até sim, hoje eu não entendi muito bem, que foi o seguinte: a Marina estava no ministério. sim, E ela, Capobianco, etc. e tal, eles que é, bolaram colocar em prática a criação do ICMBio, mas era uma sim, coisa que a gente já vinha defendendo há muito tempo. A gente achava que daria mais importância para a área, para a unidade de conservação, que era um problema muito grande. Eu sim, acho que foi uma decisão acertada. Só que sim, a Marina e o Capobianco, eles erraram numa coisa que foi o seguinte: eles quiseram fazer isso de uma forma oculta dos servidores do IBAMA e dos outros órgãos. Na época tinha também o Jardim Botânico, você entendeu? Não teve um processo de participação dos servidores na discussão. sim, Então, eu acho que aí eles cometeram um erro, uma série de erros, porque, embora eu acho que a iniciativa foi boa, o ICMBio hoje ele tem um papel importantíssimo, mas eles deveriam ter. Eles reconhecem hoje, eles fazem uma autocrítica e sabem que foi um erro deles. Eles fazem essa sim, autocrítica. Né? sim, E, enfim, mas agora, de qualquer forma, eu acho que o que não faz sentido agora é isso que aconteceu, que o governo retirou a ANA da área do Ministério. A Agência sim, Nacional de Águas, ela sempre teve integrada, então era o Ministério, o IBAMA, o sim, ICMBio, a Agência Nacional de Águas, né? E lá atrás também uhum, o Jardim Botânico do Rio. sim, Então, não faz sentido isso. A ANA ela tem que voltar para o Ministério do Meio Ambiente, você entende? E tá. aí segue o baile. Deixa eu só dar boa noite pro Fábio aqui, que deu boa noite pra gente. Algumas pessoas aqui estão te elogiando, a Fabiana, acho que provavelmente foi sua aluna. Ela falou que muita dedicação e compromisso na causa ambiental. É, a Neuza falou bom trabalho, professor Moacir. Alguns comentáriozinhos aqui rápidos. É, e, Moacir, durante esse período, agora já trazendo para uma questão mais próxima, a gente está falando agora de juntar novamente, a gente falou da separação de CMB e IBAMA, e agora a gente, até saiu uma notícia essa semana que o comitê para juntar, para fundir o ICMBio e o IBAMA já tiveram 6 reuniões. Você acha que agora, depois de toda essa história,
de ter todo esse processo de separação, compensa juntar novamente o ICMBio e o IBAMA? A gente está naquele mesmo período passado lá atrás que juntaram um monte de órgãos para criar o IBAMA ou não? Qual a sua perspectiva nesse caso agora? Olha, primeiro lugar, eu acho aquilo que eu falei. Esses processos eles têm que ser feitos de forma participativa. Você vê, Sim, a criação do ICMBio, o ICMBio foi criado depois dessa história toda, ele ainda teve que ir para o Congresso e teve que ser aprovado pelo Congresso a sua criação, né? sim, Então, todas as decisões de governo têm que ser discutido com a sociedade. Não é só sim, discutido num grupo pequeno, não é só discutido com setores interessados, né? Tem que ser discutido com o conjunto da sociedade, é o conjunto da sociedade que tem que avaliar. sim, Agora, atualmente, o governo tem sido muito assim, você olha, você liga a televisão, você pega os jornais, existe assim uma palavra muito forte nos meios de comunicação que é desmonte, né? Que o governo está sim, fazendo desmonte, inclusive por exemplo, o caso do, do, do dos recursos, né, que muito recurso foi contingenciado, recurso da fiscalização contingenciado, é, aquele recurso do Fundo Amazônia, que é está naqueles grupos que eu te falei que a gente conseguiu esse recurso com muito esforço, ele sim, foi contingenciado também. Então, eu assim, eu acho que o governo existe não é nem uma pressão sobre o governo, mas existe uma opinião da sociedade brasileira e da sociedade internacional, no sentido de que o uhum, governo ele tem que ter uma visão mais competente para a área ambiental. Então, eu sim, acho que fazer fusão nesse momento não faz um menor sentido, e sim, aí eu acho que isso daí provoca ainda mais desgaste na imagem do governo, né? Eu sim, acho que a gente tem que se concentrar numa coisa que é o seguinte: nesses últimos anos, o desmatamento e o número de queimadas na Amazônia tem aumentado de uma forma desproporcional. Então, a gente sim, tem que cuidar disso, nós precisamos resolver isso, pegar toda a energia que a gente tem para resolver essa questão, né? E não se sim, dispersar com medidas burocráticas, medida administrativa, você entendeu? Isso nesse uhum, momento não faz sentido. E outra coisa, num momento de pandemia, onde a sociedade está extremamente fragilizada, precisa de apoio, precisa de boas notícias, precisa de soluções. Então, eu acho que tem que trabalhar nessa linha, sabe? Não, não vejo assim, é muito inoportuno fazer esses tipos de movimento agora, porque isso só sim, piora o clima que a gente já tem, e a gente tem que cuidar da pandemia, cuidar das queimadas, cuidar do número do desemprego altíssimo, que é um problema social sério que o Brasil tem, né? Pobreza e tudo mais. Então, essa que é a questão. Eu acho que não é oportuno, e eu acho que o próprio governo ele vai se conscientizar disso, pode até fazer um estudo, mas não é o uhum. momento de mexer com isso sem necessidade. Perfeito. Nossa, chegou um momento agora que a gente faz aquela nossa perguntinha meio capciosa, meio uma pergunta da onça, podemos dizer assim, né? E, mas assim, é, muita gente fala que a Europa é um país de conservação, assim, que eles estão tão preocupados com a conservação. É, talvez a China também está começando uma corrente bem forte conservacionista lá também.
Em vários países, nos Estados Unidos também, por mais que a presidência atual, né, que vai mudar agora em janeiro, não tenha esse viés assim, conservacionista, as empresas americanas continuam, né, com seus selos ambientais e acham importantes manter esses selos. E recentemente a gente tem visto o nosso presidente alardear para o Brasil e para o mundo que vai anunciar os países compradores de madeira ilegal no Brasil. Como é que a gente está. Como é que é se sentir recebendo dinheiro desses países para cuidar do projeto ambiental? Se esses países compram madeira ilegal e tudo mais, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também, se você quiser mencionar também a cadeia produtiva dessa madeira ilegal que se torna legal, é interessante também. Olha, você falou que a pergunta é a hora da onça, né? Eu tenho meu irmão caçula, que o apelido dele é Onça, sabe? Exatamente porque ele era meio bravinho assim quando era criança, né? Mas, olha, o Johnny, você sabe que as florestas brasileiras, elas são ativos que nós temos que são muito importantes, sabe? A floresta amazônica, né, que tem esses vários países que compõem a floresta amazônica, as grandes florestas que a gente tem, né, ela é a maior floresta tropical do mundo, né? Na Rússia tem uma grande área florestal também, mas são florestas, uma diversidade muito baixa, assim, localmente, às vezes, você encontra uma média de 3 árvores, de 3 espécies de árvores, entendeu? Por Sim, hectare. E às vezes tem lugar que só tem uma espécie, né, de árvores de clima frio. Enfim, num hectare, numa floresta tropical, como na Amazônia e na Mata Atlântica, você encontra mais de 200 espécies. Então, assim, é uma enormidade a biodiversidade nossa, né? Então, sim, o patrimônio florestal do Brasil é uma coisa sim, incrível. Agora, não é um mito que você não pode extrair madeira da floresta. Você pode. Inclusive, isso, assim, o Código Florestal, ele, que é um código ambiental antigo e que ele vem se renovando, ele deixa isso muito claro. Você pode extrair uma parte da madeira que você pode retirar, você pode fazer cortes seletivos, você pode fazer, por exemplo, para fazer uma parte da agricultura, você pode fazer uma parte do desmatamento, você pode extrair a madeira pode ser vendida nacionalmente, ela pode ser vendida internacionalmente, mas tudo legalmente. E nós temos legislação e tecnologia suficiente para isso, de sobra. É só sim, colocar em prática tudo que está aí em termos de tecnologia, não precisa inventar nada. E sim, então, não vejo nenhum problema nessa questão de você fazer as coisas legalmente. O problema está na ilegalidade, porque a gente sim, sabe que são mais de 80%, acho que são 87%, eu vi dados 9%, 98% de áreas que tem, né, tem áreas que tem menos, tem área que tem mais, de desmatamento ilegal e de queimada ilegal também. É isso que está acontecendo. E isso que não sim, pode acontecer. Então, é sim, uma coisa que a gente vinha enfrentando. O desmatamento e as queimadas, elas tinham caído muito nos sim, últimos 10 anos, sabe? Assim, a gente tinha uma tecnologia muito boa, com apoio de satélites, né, do DETER, etc., com a própria fiscalização.
E, enfim, e isso daí, nesses 2 últimos anos, nesses últimos 3 anos, isso daí está entrando em colapso. Então aí é que surge essa questão. Agora, sim, a exportação da madeira, ela, de fato, para você exportar, primeiro você tem que ter a madeira. Segundo, a exportação da madeira, ela tem que ser legal. Você tem que ter uma madeira com origem legal para você fazer a exportação dela. sim, Terceiro, os países europeus, etc., eles só importam a madeira se for madeira legal, ou seja, se ela tiver legalizada. Então está acontecendo alguma coisa errada que sim, essa madeira, você entendeu? Ela está passando por o processo de legalização dela, ela está passando por uma metamorfose. Mas a questão central é que a maior parte da madeira ela é utilizada aqui no Brasil. Não sim, é exportada, é uma parte pequena que é exportada. E sim, aí, então, é aquilo que a gente fala, como é que a madeira sai de uma região e ela vai para outra? E como é que sim. ela trafega e como é que ela No passa pela final, Polícia Rodoviária Federal? Você entendeu? no Então, final é meio que. No final, você afirmar isso que o presidente está afirmando é mais ou menos você assumir um crime, né? Ou seja, você sabe que a madeira tá andando ilegal pelo Brasil e você não está fazendo nada, né? no fundo, o que está sendo feito é o seguinte: é a gente passar um atestado de incompetência, porque cuidar da nossa floresta, cuidar da nossa madeira é uma competência nossa. Nós que temos que resolver isso. E as coisas Sim, elas estavam sendo bem equacionadas, elas vinham vindo, né? Isso a gente sempre vai ter trabalho com isso, vai ter sempre que trabalhar, desenvolver novas tecnologias, etc. e tal. Mas a gente vem assim, nós abrimos, o Brasil ele tinha uma série de, vamos dizer assim, de ativos políticos, ativos diplomáticos, né? Pela quantidade de trabalho que vinha sendo feito em várias áreas, na área de recursos hídricos também, e aí isso de repente perder esses ativos, né? E isso daí não é bom, isso daí é uma coisa que traz um grande prejuízo para o setor econômico, inclusive. Você pode ver que o sim, setor econômico ele está muito preocupado com isso, porque o próprio agronegócio, o negócio da carne também, né? Eles acabam tendo prejuízo no exterior com essa imagem do Brasil, né? E a gente pode sofrer, e já estamos sofrendo retaliação, sofrendo com sim, barreira, e a gente dá motivos para eles tomarem essas medidas. Porque, sim, como diz o ditado, né, com os países, né, não tem amizade, nós não temos amizade com os países. O que a gente tem são interesses, e são sim, interesses econômicos. Então, nós temos que defender os nossos interesses e eles os deles. Né? Pode sim, ter até cooperação científica, cooperação em educação, até cooperação econômica. Você vê, lá na Ásia, agora eles criaram um bloco asiático enorme, gigantesco, sim, né, com os países asiáticos, sim, e a Europa tem um grande mercado da zona do euro. Então, sim, isso daí é importante, não adianta. Aqui no Brasil mesmo tem um grupo grande, né, de empresários que eles têm organização e estão trabalhando nisso e para eles, isso é extremamente importante, né? E o agronegócio, que é um negócio moderno, que obedece aqueles, né, que obedecem regras e tudo mais, eles são muito penalizados, né, com esse tipo de repercussão também, né? Então, eu acho sim, que proteger a floresta, você entendeu, nessa questão da legalidade da extração da madeira,
é um jogo de ganha-ganha, onde o Brasil só tem a ganhar com isso, e os Sim. compradores internacionais, que compram uma pequena parte dessa madeira, a madeira ilegal toda ela é internalizada aqui no Brasil mesmo, então a gente só ganharia com isso. Mas vamos continuar trabalhando e tentar convencer, né, os gestores públicos de que esse é o caminho certo. Perfeito, o Moacir. A Molaf falou que legal ouvir o Moacir, e ela falou que tinha uma pergunta, só que a gente tá no finalzinho já, e aí não sei se você consegue responder rapidinho, mas ela fala assim, existem vários movimentos de rastreamento, porque a madeira não consegue ser rastreada no Brasil. É uma eterna roda viva. Se você conseguir responder em um minutinho, porque já depois de uma hora a nossa live cai automaticamente, a gente ainda tem uns quadros aqui. Tá. Olha, a madeira, ela pode e deve ser rastreada. Existem várias tecnologias, né? Existe tecnologias de chips, de DNA, de fiscalização de ponta a ponta, mas acontece que a questão da madeira, o controle dela, ela depende de uma variável que é a mais importante, que se chama vontade política. Se você não tiver vontade política de fazer o controle, você não faz. Isso daí é o quê? Isso daí é uma cadeia, né? Nessa cadeia Sim, está aquela parte que vai desde o plano de manejo para você fazer a extração, que ele precisa de uma autorização, etc. e tal. Depois o trabalho de beneficiamento, depois o trabalho do transporte e assim por diante. Então é uma cadeia que envolve o licenciamento, envolve o IBAMA, envolve a fiscalização, envolve a Polícia Rodoviária Federal, envolve a Polícia Federal, envolve os órgãos ambientais. Então, isso pode e deve ser feito sim. Só que isso depende de uma coisinha mágica chamada vontade política de fazer, porque tecnologia tem sim para fazer. tá. Márcio, obrigado pela resposta. Hoje a gente não vai exercer o pensamento hipotético para você indicar o ministro, porque a gente já está muito assim, em cima da hora já. É, mas aí, se você quiser, na sua conclusão, falar sobre isso, fique à vontade. Mas eu queria agradecer por você ter aceitado o convite, por ter compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. É sempre bom ter um cantinho que a gente, colega da área ambiental, possa sentar e conversar um pouquinho livremente sobre esses temas, sabe, que nos aflige diariamente, né? Queria agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui, que dá o apoio semanalmente e tal. É muito gratificante ver vocês aqui, ter vocês aqui, né, toda semana. E, Moacir, agora eu abro para você, você tem exatamente 2 minutos para fazer sua conclusão e deixar uma mensagem para o pessoal. Olha, John, eu agradeço muito você por você ter me convidado para participar desse debate e te agradecer também por esse movimento que você está fazendo. Você está ocupando uma lacuna incrível que ninguém vinha ocupando, sabe, que é extremamente necessária. Você tem trazido aqui pessoas de altíssimo nível para debater e para discutir, e num momento que a gente está precisando muito do debate, né? Então o debate ele Sim, sempre traz luz, traz esclarecimento, e é isso que nós, a sociedade, queremos. A gente quer uma discussão serena, tranquila sobre os problemas brasileiros e com proposta, com solução, você entende? A gente tem que avançar, a gente não pode retroceder. A gente tem que sim, avançar com soluções, com valorização das pessoas que pensam e que colaboram, né, com a questão socioambiental,
com as pessoas que trabalham, os trabalhadores dos municípios, nos estados, na União, né? As organizações não governamentais que fazem um trabalho super bonito, os pesquisadores, os acadêmicos, enfim. Muito obrigado e continue fazendo esse trabalho porque você está dando uma grande contribuição para o país e isso é importante, especialmente ver pessoas assim como da tua geração, né, que tem o nível de consciência que vocês têm e que estão aí no trabalho, estão na luta, estão no campo, mas Pois vamos é. em frente porque Deus sabe que nós estamos no caminho certo e que nós somos pessoas que nós pensamos melhor para o país e bora, vamos em frente. Muito obrigado, Moacir. Eu agradeço pelas palavras. E tenha uma ótima quinta-feira. Agradeço a todo mundo. E até a próxima quinta com mais um convidado, mais uma conversa, mais um papo de bicho. Tchau, tchau, Moacir. Tchau, Tenha uma tchau, ótima Johnny. noite. Um grande abraço a todos, aos ouvintes também. Boa noite.